O vaginismo é uma disfunção sexual que fica meio apagada por aí. Exatamente, porque as mulheres não saem em todo lugar dizendo que sentem dor na relação sexual. E aí ela acaba sendo uma doença subnotificada. Ou seja, mesmo nós, profissionais de saúde, mesmo os estudos científicos, eles não conseguem ter uma certeza dessa proporção de mulheres que sofrem com isso. Mas o que a gente vê na nossa prática clínica é um grande número de mulheres de todas as idades que sofrem com dor na relação sexual. Algumas vezes essa dor ela é tão forte que ela impossibilita a penetração e isso acaba tirando ou afastando daquela mulher algumas questões importantes, como o autoconhecimento, fazer um exame ginecológico, conseguir a penetração como parte de suas práticas sexuais, conseguir engravidar e acaba afetando muito a vida das mulheres. Vaginismo é a disfunção que eu mais atendo no consultório. E uma pergunta que eu escuto muitas vezes é: doutora, o que causou o meu vaginismo? Porque se você abrir aí os blogs e o doutor Google, você vai ver muitas vezes o vaginismo associado com episódios de violência sexual, abuso sexual, especialmente na infância, uma educação muito rígida, muito religiosa, às vezes, que coloca sexo como pecado, como proibido. E algumas das mulheres que chegam nos meus consultórios, elas dizem: ah, eu não tenho isso, eu não passei por isso. E a primeira coisa que eu quero lhe falar sobre causa do vaginismo é: a causa nem sempre é descoberta. Muitas vezes a gente não vai conseguir identificar de onde foi que surgiu essa disfunção. E isso não é o mais importante, porque o importante é que essa mulher entre no tratamento, entenda como está o corpo dela, o pensamento, as reações, como ela vê o sexo a partir daquele momento e se decida por entrar nesse tratamento e superar essa situação. Não nos interessa tanto essa investigação minuciosa. Claro que em alguns momentos é importante saber, porque encontrar o que está originando aquele problema faz parte do tratamento, especialmente para a parte mais psicológica do tratamento. Mas o que algumas vezes acontece é que enquanto eu estou conversando com as minhas pacientes, a gente vai explicando um pouco do que pode causar o vaginismo. E às vezes não acontece de fato uma violência sexual, mas, por exemplo, aquela mulher teve contatos na infância, na adolescência com homens muito violentos. Às vezes o pai, o tio, alguém que bateu numa irmã. E aí ela começa a associar o masculino com algo mal, com violência, com sofrimento e com tipo, não quero me entregar a nenhum homem, por exemplo. E isso pode ir, essa visão de masculino pode ir alimentando no pensamento dela uma noção para todos os homens. Então, por mais que depois ela esteja casada, ame a sua parceria, queira ter relação, ela tem toda essa memória e essa história de afastamento do masculino, de não se entregar para o masculino, por exemplo. E isso a gente pode extrapolar para muitas outras experiências. Eu já tive uma paciente que ela me falou isso: olha, eu não consigo associar causa nenhuma para o meu vaginismo. E aí a gente conversou e tal, fomos um tratamento, um belo dia no tratamento eu tirei um cotonete da gaveta. E quando ela viu o cotonete, ela: Gisele, me lembrei aqui de uma história. E aí eu perguntei, né, que história? Ela: quando a gente era criança, minha mãe limpava com muita intensidade, com muita frequência a nossa região íntima, e ela usava um cotonete, ela às vezes colocava um pouquinho dentro, e eu cresci traumatizada com aquilo. E aí ela começou a lembrar: será que essa aversão ao toque, né, a mãe queria pro bem dela, por higiene, mas será que essa aversão ao toque causou nela essa memória de dor, de não querer ser tocada, de essa ser uma região que não permite contato? E aí isso ajudou ela a amadurecer o tratamento, né? Assim como eu também já tive pacientes que, por exemplo, na infância tiveram alguma questão de saúde relacionada
a região pélvica, a própria genitália, e aí precisaram fazer procedimentos. Já tive pacientes que precisaram fazer, por exemplo, exames de fertilidade, né, de fertilização in vitro, e mesmo sem antes ter histórico de vaginismo, por tantos procedimentos, por tanta exposição e por alguns episódios de dor, começaram a desenvolver esse quadro. Então, com esse vídeo eu quero que você entenda que o vaginismo pode ter causas múltiplas. Descobrir a causa não é o essencial. O mais importante é que você mergulhe e se permita viver esse tratamento. Mas para você não ficar noiada com o que tem lá no Google e nesses blogs, entenda que a violência sexual, a educação mais repressora, ela está muito associada com o vaginismo, mas não para todo mundo. E você pode ser um desses casos que não conhece bem a causa, mas que tem o vaginismo e que, o melhor, pode ter o tratamento da mesma forma. Se esse vídeo te ajudou, então curte, comenta e compartilha com outras pessoas, porque tem muita gente que eu tenho certeza que não teve ainda acesso a essa informação. Tchau, tchau!